Olá, senhores! Olá, senhoritas! Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje eu vim para convidá-los para mais uma viagem com a nossa bendita língua. Eu espero que vocês queiram vir comigo. Hoje nós vamos lá para a época do romantismo. Então, vem comigo! Roda a vinheta! Muito bem, senhores e senhoritas. Primeiramente, gostaria de dizer a vocês que se vocês são daqueles apaixonados pela nossa bendita língua portuguesa, apaixonados pela literatura, venham comigo, se inscrevam no canal, porque aí eu vou saber que vocês estão gostando e sempre vou trazer vídeos com esses temas. Aliás, aperta o joinha se você está gostando desse vídeo e ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação dos vídeos que a gente colocar aí para você, ok? Hoje nós vamos começar falando a respeito do romantismo, uma escola literária que prende a nossa atenção. Quem é que nunca foi romântico, não é, pessoal? Então, olha só, o romantismo é aquela escola literária que dá asas à emoção. Nós vamos começar falando da poesia, a poesia do romantismo. Observem só, o romantismo aqui no Brasil, ele começa em 1836 com a publicação de Suspiros Poéticos e Saudades, do Gonçalves de Magalhães, e vai até 1881 com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas. É um período até que curto, mas que tem grandes poetas que vão inspirar todos vocês. Vocês vão ver. Olhem só, primeiramente, é preciso deixar bem claro que o romantismo como atitude sempre existiu. Quem é que nunca foi romântica, não é o que eu disse? E é verdade. Quem não foi, fique tranquilo, que um dia ainda vai ser. O romantismo, ele começou como escola literária propriamente dita lá na Alemanha. E ele fez parte de um movimento chamado Sturm und Drang, que se chama Tempestade e Ímpeto. E teve como grandes mentores os irmãos Schlegel. E eles começaram a difundir essas características, né, do romantismo, e no seu curso da literatura dramática, eles deixaram claro que o que eles mais queriam era ter direito ao sentimento, demonstrar a paixão, a liberdade do artista criador. Então, tudo isso trouxe grandes avanços para nós, grandes mudanças em termos de literatura. Agora, aquele sentimento que tinha que ser brando, tranquilo durante o período do arcadismo, podia explodir. E explodiu, viu, gente? Explodiu mesmo. Olha só, nesse período, a arte não era mais só imitação da natureza. A arte era vista como criação. Ela tinha que vir do gênio do autor, do escritor, do pintor, fosse ele quem fosse. Então, nós temos grandes criações nesse período. E também nesse período, a gente passa a ver que o belo é considerado relativo. O belo da arte vai ser diferente do belo da natureza. Então, tudo isso vai depender muito do espírito criador que está por trás dessa obra, né? Então, a gente tem uma mudança bem significativa se a gente for comparar com o arcadismo, que é a escola anterior. Bom, pessoal, se a gente for fazer uma visão geral do romantismo, a gente vê nessa escola literária a introdução do belo ao lado do grotesco. E é uma coisa interessante, porque é uma visão que predomina ainda hoje, né? Grandes obras que a gente vê trazem o belo ao lado do grotesco. Naquele período, nós tínhamos, por exemplo, o Corcunda de Notre Dame, do Victor Hugo, né? Mostra a bela cigana Esmeralda, né? Linda, maravilhosa, e por outro lado, o Quasímodo, que era o Corcunda. Então, nós temos a introdução desse tema do belo e do grotesco, né? Mostrando que aquilo que é feio é muito relativo, né? E o que é bonito também é muito relativo. Graças a Deus, hoje a gente tem direito a ver de diversas maneiras aquilo que é bonito, né? E considerar várias coisas diferentes como sendo belas. Eu acho que é um ganho e que começa com essa época, com a época do romantismo. E como eu disse, essa visão ela permanece até hoje.
Quem já assistiu A Bela e a Fera vai saber muito bem do que eu estou falando, né? E outras obras também retratam isso, como O Fantasma da Ópera. Então, nós temos essa visão, né? De que é muito relativo aquilo que é belo e aquilo que é feio. Bom, um outro sentimento que também predomina nessa época é o sentimento da arte como uma forma superior de conhecimento, superior até à filosofia, tá? Então, a arte é muito valorizada nesse período. Também é valorizada a pureza original do homem. No caso aqui, o homem primitivo, né? Selvagem, exótico, tudo isso é muito valorizado. Isso tem influência da teoria do bom selvagem de Rousseau. Segundo Rousseau, o homem nasce bom, a sociedade é que o corrompe. Então, pensando nisso, esse selvagem, aquilo que é exótico, primitivo, vai ser muito valorizado nesse período do romantismo. E isso vai ficar muito evidente aqui nas obras do Brasil, certo? Bom, continuando, nós também temos nessa época uma riqueza muito grande, né, de sentimentos, e com isso a gente tem também o espírito gótico. Esse espírito gótico, né, aparece como gênero literário e tem como auge aí do século XVIII até o início do século XIX. As histórias vão se passar em castelos medievais, conventos, e muitas vezes as histórias chegam a beirar o terror, tá? Às vezes alguns crimes misteriosos, e às vezes até forças sobrenaturais. Para quem tem medinho, toma cuidado. Mas não, são obras muito interessantes, gente. Olha, entre os representantes que a gente tem desse período está o Horace Walpole, a Anne Radcliffe, o E.T. Hoffmann e o nosso maravilhoso Edgar Allan Poe. Como não falar de Edgar Allan Poe, não é? Então, é um gênero que sobrevive até hoje, por exemplo, no roman noir, em algumas obras da literatura fantástica. Então, pessoal, é um período que começa lá no romantismo, né? Uma, uma maneira de ver as coisas que começa lá no romantismo e vem até hoje. Pessoal, ainda temos histórias com essa linha, com essa vibe. Tudo bem? Olha só, aqui nós temos exemplos, né, dessa visão mais gótica. O Corvo, um poema maravilhoso do Edgar Allan Poe. E temos aqui uma imagem da obra O Castelo de Otranto, tá? Bom, agora, pensando em contexto histórico, pessoal, o que é que acontecia no mundo nesse período? Bom, a gente pode dizer que havia duas classes sociais e que começam a se chocar. Por um lado, a gente tem a burguesia e depois o proletariado. Temos também a luta aqui entre o liberalismo burguês e o socialismo utópico. Começam as primeiras lutas sociais, né? Temos também nesse período as guerras napoleônicas, temos a Santa Aliança, né, de Rússia, Áustria e Prússia com mais alguns países soberanos. Temos aqui, na América Espanhola, diversas independências, inclusive em 1822, a proclamação da independência do Brasil, o que vai ser para nós um fato muito marcante no que diz respeito ao romantismo. Daqui a pouquinho vocês vão entender mais por que eu estou dizendo isso. Olha só, pensando só no panorama brasileiro, nós temos aqui a corte portuguesa vindo aqui para o Brasil. Dá-se início ao que a gente chama de período joanino, que vai de 1808 a 1821. E por que esse período é importante? Por que a vinda da corte portuguesa para cá acaba sendo importante? O que acontece? Lembra que eu falei das guerras napoleônicas? Então, a corte portuguesa sai meio que fugida, meio não, acho que totalmente fugida, ou bendita língua. A corte portuguesa sai fugida de Portugal por causa de Napoleão. Eles vêm para cá e aqui não havia uma estrutura que fosse possível, vamos dizer, abarcar, né, tudo aquilo que eles estavam acostumados. Então, não havia jornal, não havia banco, não havia muitas coisas que eles tinham em Portugal. E isso traz uma grande gama de opções para os brasileiros, né, que estavam aqui na época e não tinham esse apoio da metrópole. Daí, o que vai acontecer?
a gente começa a ter banco, a gente começa a ter publicações aqui impressas, né? Os primeiros jornais são dessa época, e tudo isso vai gerar uma informação muito mais rápida, muito maior, dentro do que era possível naquele período, né, pessoal? Também as mercadorias começam a chegar mais rápido, porque ocorre a abertura dos portos. Então, os produtos importados chegam com mais facilidade. A imprensa, como eu já mencionei, né, os primeiros jornais. E aí, depois da corte, do pessoal da corte estar aqui, um período tal, em 1822 ocorre a proclamação da independência. O Brasil se torna independente de Portugal. E isso, gente, vai causar um ímpeto nacionalista assim muito grande. As pessoas vão passar a ter o Brasil como nação. Puxa, esse é o nosso país, nós não somos mais dependentes de Portugal. E isso vai ficar muito evidente na literatura, certo? Em 1831, nós temos a abdicação de Dom Pedro I, daí a gente passa para o período das regências e depois o Segundo Império. Na sequência, a gente tem a maioridade. Uma coisa que também marca um pouco o Brasil é a Guerra do Paraguai. E uma coisa que é importante para a gente do ponto de vista literário são as lutas abolicionistas, que vão ficar muito evidentes na terceira geração, principalmente na figura do Castro Alves, certo? Temos também a organização do exército, tudo isso borbulhando aqui dentro do Brasil, sem contar o que estava acontecendo no mundo, né, pessoal? Então, era muita coisa, era uma riqueza de informação muito grande. E as pessoas, elas acabam expressando aquilo que elas vivem, aquilo que elas sentem. E o romantismo não foi diferente. Esses poetas vão querer colocar no papel tudo aquilo que eles estavam vivendo. Bom, com isso, a gente vai ver a arte sendo expressa de uma maneira muito, muito interessante. Não só no papel, como eu disse, não só na literatura, mas nas diversas formas de arte, tá? Na literatura, nós temos na França o Victor Hugo, com Corcunda de Notre Dame, também Os Miseráveis, que vai mostrar, né, essa luta por aqueles que são mais fracos, pelos oprimidos na sociedade. E a correspondente aqui no Brasil para essa visão de mundo vai ser a terceira geração romântica com Castro Alves, né? Na França, eles falando dos miseráveis, daqueles que viviam nos esgotos de Paris, e aqui no Brasil, Castro Alves falando a respeito dos negros que eram judiados, né? Tratados de forma desumana. Então, observem só que a gente tem uma correspondência, né? Entre a visão de mundo não só fora do Brasil, mas aqui também no Brasil, só que cada um com os seus particulares, né? Cada um com a sua visão específica. Lá eles tratavam de um tema, mas aqui a gente vai tratar também da mesma sensibilidade relacionada ao outro, só que no contexto do Brasil, né? Falando da escravatura. Nós também temos nesse período Jean-Jacques Rousseau. Rousseau vai escrever uma obra importante que é Emílio, ou da Educação, né, que vai mostrar muito dos moldes que eles gostariam de ter, né, para aquele período de vida, né, a educação de um jovem. Também, o grande ícone na Alemanha é o Goethe, Johann Wolfgang von Goethe. Goethe escreve Os Sofrimentos do Jovem Werther e o Fausto. O que acontece? A sua obra, Os Sofrimentos do Jovem Werther, vai marcar a Europa. Por quê? Essa obra é uma obra epistolar, ou seja, ela é feita através de cartas, cartas que o jovem Werther manda para o seu amigo Wilhelm. E durante essas trocas de cartas, o Werther ele fala para o Wilhelm que ele está morando agora numa outra cidade, e ele fala que conheceu uma moça chamada Carlota e ele se apaixona por ela. Só que nós temos um problema muito grave, gente. A Carlota era casada e, portanto, ela não podia ter nada com o Wilhelm. Era um amor malfadado. E ele vai, ao longo das suas cartas, falando com seu amigo Wilhelm sobre esse amor, tudo. Só que chega uma hora que ele vê que a situação não tinha remédio, não tinha solução. E aí ele manda uma última carta para o Wilhelm,
dizendo para o Willem: Willem, quando você receber essa carta, provavelmente eu não estarei mais vivo. E aí ele fala que havia 3 pessoas, né, o marido, no caso da Carlota, a Carlota e ele, e que uma delas teria que deixar de existir. E quem chegou depois na situação foi ele, né, o Werther. E aí ele diz para o Willem que ele ia se matar. E ele de fato se mata, né? E depois disso, gente, depois da publicação dessa obra, ocorre uma onda de suicídios na Europa. E o Goethe vai a julgamento por causa dessa obra. Então, é um resultado muito grande e que muito provavelmente ele não esperava ter todo esse efeito, né? Mas eu sempre digo que a arte, ela influencia a maneira de ver das pessoas e aquilo que a gente vive também influencia a maneira como a gente expõe a nossa arte, né? Então, a gente vê às vezes no cinema jovens fazendo cosplay dos personagens nas pré-estreias de filmes, né? Então, era mais ou menos isso que acontecia. As pessoas naquela época, jovens, se vestiam com aquelas casacas como a do Werther, né? E quando realmente eles, né, veem que o jovem se suicidou, isso acaba dando motivo, vazão aos sentimentos de muitos que naquela época tinham esses amores impossíveis, ou porque a pessoa era de uma outra classe social, que era uma coisa muito difícil de se conciliar. Geralmente as pessoas tinham grandes problemas quando se apaixonavam por alguém de outra classe social, era um amor impossível. Então, pessoal, isso acaba não dando certo, sabe? Não dá certo mesmo. E aí, o que é que eles fazem? Acabam tomando a mesma atitude que o Werther tomou, né? Eles acabam, de fato, se matando, né? Então, por causa disso, é que a gente tem esse problema tão grande na Europa. Bom, fora isso, pessoal, a gente também vai ter, na pintura, alguns nomes que se destacam: Delacroix, Goya, Géricault e Debré. Daqui a pouco a gente vai ver algumas obras muito bonitas, né? Na música, nós também temos Tchaikovsky, Beethoven, Schubert, Strauss, Brahms, e aqui no Brasil, a ópera O Guarani de Carlos Gomes. Não tem como expressar melhor esse sentimento romântico. É bem bonita. Olha, fora isso, pessoal, nós vamos ver que toda a emoção, todo o sentimento que a gente sente fica muito claro, muito evidente nessas obras. Olha só, aqui em cima nós temos a Balsa da Medusa, né, do Géricault. Mostra com detalhe a expressão das pessoas, a expressão de cansaço, de sofrimento. Toda essa expressão de sofrimento é uma coisa muito forte no romantismo, seja ele que sentimento for, tá? Aqui do lado nós temos Mozart e aqui a Maja vestida, né? Não é a Maja desnuda, tem a Maja desnuda, essa é a Maja vestida, tá? Do Goya. Certo, pessoal? Bom, agora, o que é que acontece na poesia do romantismo aqui no Brasil? Nós temos, primeiramente, a separação em 3 gerações, tá? São 3 gerações românticas. A primeira geração é a geração que a gente chama de indianista ou nacionalista. Por quê, pessoal? Esse sentimento nacionalista estava muito forte, como eu falei, por causa da proclamação da independência, em 1822. O romantismo começa em 1836, então é um período assim muito próximo dessa proclamação da independência e estava realmente borbulhando aquele sentimento de ser brasileiro, de fazer parte de um país muito belo, muito rico, de ver esse país, né, em todo o seu auge, em toda a sua beleza. E aí os representantes dessa escola literária, né, da primeira geração, vão ser o Gonçalves de Magalhães e o Gonçalves Dias, tá? Entre outros, tá? São esses 2 que eu destaquei aqui, são os principais, os que se destacam. O Gonçalves de Magalhães vai se destacar pelo prefácio de Suspiros Poéticos e Saudades.
o que que acontece? Nessa obra, no prefácio, ele mostra para nós quais são os moldes que a poesia romântica deveria seguir, né? Toda aquela emoção, todo aquele sentimento, essa ideia de nacionalismo, tudo isso estava presente ali no prefácio e ele mostra meio que uma profissão de fé do romantismo, tá? O Gonçalves Dias, ele vai escrever muitas poesias muito lindas e conhecidas até hoje, né? Por pessoas que, de fato, não são nem de perto daquela época, né? Nenhum de nós, aliás. Mas é bem interessante ver como a gente declama o primeiro verso de Canção do Exílio ainda hoje, e os jovens, vocês jovens, dão o segundo verso, né? Porque é uma obra realmente muito importante. A Canção do Exílio, do Gonçalves Dias, muito bonita, que inclusive influenciou o hino nacional brasileiro, né? Nós temos Ijucapirama, que é um poema muito lindo e que mostra a história dos indígenas, né? A visão de mundo dos indígenas, segundo a ótica do Gonçalves Dias, é claro. Temos também, entre as obras do Gonçalves Dias, O Canto do Piaga, e, como todo bom romântico, né, gente? Ninguém é de ferro. O Gonçalves Dias também escrevia falando de amor, não é? Vamos falar de amor, por que não? Ainda mais no romantismo. Então, olha só. O Gonçalves Dias escreve diversos poemas lindos, 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 falando de amor, tá? Também escreve poesia lírico-amorosa. E um poema muito conhecido dele, da poesia lírico-amorosa, é Ainda Uma Vez a Deus, tá? É lógico que não vai dar para a gente falar sobre todos aqui, mas depois vai lá na internet e procura. É muito lindo esse poema. Tudo bem? Olha só, eu separei aqui pra gente a famosa Canção do Exílio, né? Eu vou dizer aqui, eu tenho certeza que vocês vão dizer aí também. Minha terra tem palmeiras, onde canta sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinha à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda vista as palmeiras, onde canto sabiá. Então, olha só, pessoal, nesse poema do Gonçalves Dias, ele vai falar um pouquinho a respeito da sua pátria. A gente tem dois espaços, dois lugares distintos, o aqui e o lá. O Gonçalves Dias, ele estudou muito tempo em Portugal, né? E ficou, entre aspas, exilado, né, da sua terra natal, da sua pátria. Então, por sentir tanta saudade, né, do Brasil, ele fez esse poema. Então, ele fala do lá. O lá é o Brasil. Ele diz: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, aqui onde ele estava, em Portugal, não gorjeiam como lá. Elas até cantam, mas o canto não é tão bonito como as de lá. E aí ele começa a exaltar a beleza do Brasil. Ele diz: lá no Brasil, o nosso céu tem mais estrelas, as nossas várzeas têm mais flores, os nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. E aí vocês reconhecem claramente que o hino nacional brasileiro tem como base essa segunda estrofe aqui, né, do poema do Gonçalves Dias. Bem bonita, né? Muito bonita. E aí ele fala: em cismar, cismar é pensar, ele estava lá pensando. Em cismar, em pensar, sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Então ele gostava mais, era do Brasil, do lá. E aí por que ele gostava mais do lá? Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Ele sentia saudade. Aí ele diz: minha terra tem primores, tem belezas que não encontro eu cá. Então, em cismar, em pensar, sozinho à noite, mais prazer encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta sabiá. E aí ele faz um pedido, ele roga a Deus. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores, as belezas que eu não encontro por cá,
sem que ainda vixe as palmeiras onde canta o sabiá. Então ele pede a Deus como seu último pedido, né? Se ele tiver que morrer, que antes ele possa voltar e ver o seu país, a sua pátria, ver as palmeiras de que tanto ele gostava, né? Onde canta o sabiá, certo? Então, é um poema bem bonito e ele traz para nós esse espírito nacionalista, né? A gente vai ter outras obras do Gonçalves Dias, as obras indianistas, né? Tanto que o Gonçalves Dias ele é chamado de poeta do índio, tá? Por causa das obras indianistas. A gente vai ver diversas obras com essa característica. Só que assim, o tempo nos falta, né? O tempo é nosso inimigo. Mas procurem porque vocês vão gostar muito, muito mesmo. Agora, pessoal, na segunda geração do romantismo, a gente vai ter aquele espírito mais sombrio, né? Que é chamado de mal do século. A geração é chamada de geração mal do século ou geração ultra-romântica, porque eles eram românticos mesmo, de carteirinha, né? Nós temos como representantes aí o Casimiro de Abreu, que é chamado de poeta da saudade, por causa do seu poema que se chama Meus 8 Anos, né? Nesse poema, ele vai falar da melhor época da vida dele, né? E quem não acha que a melhor época da sua vida foi a infância? Ele achava. Por isso que ele diz, ai, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. E por causa desses versos, de Meus 8 Anos, ele fica conhecido como poeta da saudade, tá? Um outro poema muito importante do Casimiro de Abreu, ele tem vários, tá, gente? Vários maravilhosos. Mas um que é muito importante e que traz, assim, uma característica muito específica da segunda geração é o poema Amor e Medo. Nesse poema, ele fala para nós do medo de amar, que é uma característica muito, muito importante da segunda geração. Do romantismo de maneira geral, tá? Mas ela é muito marcada na segunda geração. Por quê? Porque o homem romântico, ele é marcado pelos ideais. Ele tem o amor, mas esse amor é aquele amor que não pode ultrapassar as barreiras, os limites da convenção social. E naquela época, por mais que um homem amasse uma mulher, ele não ultrapassaria essas barreiras para não manchar a honra da moça. A virgindade era uma coisa muito prezada, né? E uma moça que se entregasse ao amado antes do casamento, mesmo que fosse a pessoa com quem ela iria se casar, ela seria mal vista pela sociedade, seria excluída pela sociedade. Então, o jovem, cheio ali de amor, cheio de hormônios, né, gente? Que nem é de ferro. Então, esse jovem ele sofre por quê? Porque ele ama aquela moça, mas ele tem medo de se aproximar dela, de dar vazão, né, a esse sentimento e acabar não se controlando e manchar a honra da amada, que é tudo que ele não quer, né? Porque quem ama de verdade não quer fazer mal à pessoa que ama. Então esse era o ideal dos românticos e isso fica muito evidente no poema Amor e Medo, certo? Mas nós também temos o poeta da morte ou poeta da dúvida, Álvares de Azevedo, tá? O Álvares, ele é chamado assim porque ele vai falar muito a respeito da morte, né? E também do amor, claro, né? Os principais poemas bastante conhecidos do Álvares de Azevedo, que eu destaquei aqui, Se Eu Morresse Amanhã e Lembrança de Morrer. Esses dois poemas fazem parte da obra Lira dos 20 Anos, tá? Que é uma obra de poemas do Álvares de Azevedo. A única obra, né, publicada de poesia do Álvares de Azevedo. Aí, em vida, né? Aí, Noite na Taverna, que vai ser um livro de contos. São vários contos muito interessantes, gente, que tem esse lado mais gótico, mais sombrio, sabe? Faz parte dessa prosa gótica. Nós temos também Macário, que é uma obra teatral, certo? São as obras do Álvares. O Álvares morreu muito, muito jovem, né? Aos 21 anos. E dizem as más línguas, e as benditas línguas também, que ele morreu casto, né? Puro.
Por quê? Porque ele falava de amor, mas não chegou a amar de fato e, né, ter a concretização amorosa, certo? É o que dizem as más línguas. Se é verdade, não sei, mas é o que dizem as más línguas. Bom, o que acontece? Nós também vamos ter o Junqueira Freire. Junqueira Freire, ele foi monge beneditino, se eu não me engano, e ele escreveu Inspirações do Claustro. Claustro, para quem não sabe, significa quarto, e claustro também é o nome dado para cada um dos quartos num convento. Então, ele escreve essas inspirações do claustro quando ele estava ali sozinho, né? Falando dos seus sentimentos, daquilo que ele pensava, da vida, enfim, né? Então, Inspirações do Claustro, do Junqueira Freire. Bom, aqui, para a gente ir à prática, né? Porque a prática é muito melhor que a teoria, né, gente? Na prática, um trechinho aqui de Meus 8 anos diz para nós: oh, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Como são belos os dias no despontar da existência. Respira a alma inocência como perfumes à flor. O mar é um lago sereno, o céu um manto azulado, o mundo um sonho dourado e a vida um hino de amor. Que auroras, que sol, que vida, que noites de melodia, naquela doce alegria, naquele ingênuo folgar. O céu bordado de estrelas, a terra de aromas cheia, as ondas beijando a areia e a lua beijando o mar. Bom demais, né, gente? Bom demais ser criança. Então aqui ele fala para nós sobre esses sentimentos da infância. Quem nunca olhou para trás e falou, ai, como era bom quando eu era criança, né? O Casimiro fez isso e escreveu esse belo poema, né? É só um fragmento, mas é assim mesmo muito lindo. Ele fala pra gente, né? Da aurora da sua vida. A aurora é o nascer do dia. E o nascer da nossa vida, o início da nossa vida é o quê? É a infância. Então ele usa essa metáfora para falar da infância, né? A minha infância querida, que os anos não trazem mais. E aí, como o presente não agrada tanto, o romântico vai se voltar para quê? Para o passado. E aí ele vai falar a respeito do período que ele julga que era bom, né? E como é que era bom? Ele diz que nesse período era só amor, sonhos, flores, em tardes fagueiras, tranquilas, gostosas, à sombra das bananeiras debaixo dos laranjais, numa época em que as pessoas podiam viver tranquilas, né, cercada da natureza. E aí ele diz, como são belos os dias no despontar da existência, no início da nossa existência. Porque a gente não tem problemas. A nossa alma respira inocência, como a flor exala o perfume. Então, ser inocente para nós no início da vida é algo muito comum. E ele destaca isso. Ele destaca que tudo ao nosso redor é sempre belo quando somos crianças, né? Ele diz que o mar é como um lago sereno, é tranquilo, sem perigo. O céu é um manto azulado, lindo. O mundo é um sonho dourado e a vida é bela, né? É um hino de amor. Então, ele destaca toda essa beleza da vida aos olhos de uma criança, que realmente, né, não enxerga nada de mal no mundo. E aí ele diz que auroras, que sonhos, que vida, naquelas noites de melodia, naquela doce alegria, naquele ingênuo folgar. Folgar aqui é divertir-se. Então ele destaca aquelas diversões inocentes das crianças, né? Brincar à noite, sentir alegria em tudo, né? No sol, no próprio ato de viver, né? E aí ele diz: o céu bordado de estrelas, a terra cheia de aromas, né? Percebam a inversão aqui, a terra de aromas cheia, as ondas beijando a areia e a lua beijando o mar. Então, tudo em plena harmonia quando a gente é criança. E aí, quando a gente se torna jovem, conhece o amor, começam os conflitos da vida, né? Começam aquelas situações que a gente tem que resolver, que ninguém mais vai resolver, né? No nosso lugar. E aí começa a ter o conflito, né?
que é o que acontece também com o homem romântico, certo? Bom, aqui nós temos um poema maravilhoso do Álvares de Azevedo, um trechinho também, que ele é maior do que isso, um trechinho de lembrança de morrer. Ele diz para nós: quando em meu peito rebentar-se a fibra, que o espírito enlaça a dor vivente, não derramem por mim nenhuma lágrima em pálpebra demente, e nem desfolhem na matéria impura a flor do vale que adormece ao vento. Não quero que uma nota de alegria se cale por meu triste passamento. Eu deixo a vida como deixa o tédio do deserto poento caminheiro, como as horas de um longo pesadelo que se desfaz ao dobre de um cineiro. Como o desterro de minha alma errante, onde fogo insensato a consumia, só leva uma saudade, é desses tempos que a amorosa ilusão embelecia. Só leva uma saudade, é dessas sombras que eu sentia velar nas noites minhas. De ti, ó minha mãe, pobre coitada, que por minha tristeza te definhas, de meu pai, de meus únicos amigos, poucos, bem poucos, os que não zombavam, quando em noites de febre endoidecido, minhas pálidas crenças duvidavam. Se uma lágrima as pálpebras me inunda, se um suspiro no seio treme ainda, é pela virgem que sonhei, que nunca aos lábios me encostou a face linda. Só tu, a mocidade sonhadora do pálido poeta deste flores. Se viveu, foi por ti, e de esperança de na vida gozar dos teus amores. Beijarei a verdade santa e nua, verei cristalizar-se o sonho amigo. Ó minha virgem dos errantes sonhos, filha do céu, eu vou amar contigo. Descansa em o meu leito solitário, na floresta dos homens esquecidos, à sombra de uma cruz, e escrevam nela: foi poeta, sonhou e amou na vida. Então, gente, esse poema muito lindo do Álvares de Azevedo traz para nós um pouquinho dessa ideia, né, da morte como sendo a solução para os problemas e o fim do sofrimento, né? E aí ele pede que ao fim da sua vida algo muito importante seja feito por ele. Observem só o que ele diz aqui na primeira estrofe. Ele diz: quando em meu peito rebentar-se a fibra, que o espírito enlaça a dor vivente. Então ele mostra aqui uma visão muito específica do romântico, né? É como se o homem estivesse preso e a morte é uma libertação, né? Rebenta-se a fibra que está enlaçada, que está presa, né? E aí ele pede que a gente, quando isso acontecer, que é algo inevitável, não derrame por ele nenhuma lágrima, né? Que a gente não chore. E nem desfolhe na matéria impura a flor do vale que adormece ao vento. Não vale a pena estragar flores tão belas por causa de algo assim, algo que tinha que acontecer e que seria uma libertação. Ele diz também: não quero que uma nota de alegria se cale por meu triste passamento. Então, não é motivo de tristeza, porque a pessoa, ao morrer, quando estava se sentindo assim, ela está liberta, né? Essa é a visão dos românticos. E aí ele continua dizendo para nós: eu deixo a vida como deixa o tédio do deserto o poento caminheiro. O caminheiro, né, empoeirado, poento aqui empoeirado. Imaginem vocês uma pessoa caminhando pelo deserto, né? E quando ela chega em algum lugar de destino, ela está extremamente cansada, exausta. Então é isso que ele diz para nós, que ele deixa a vida como o caminheiro do deserto deixa aquele lugar, né? Exausto, cansado, ele estava cansado de viver, né? Como as horas de um longo pesadelo. De fato, se nós estivéssemos perdidos no deserto, seria um longo pesadelo, né? E esse pesadelo se desfaz ao dobre de um sineiro, né? Ou seja, o sino toca quando a pessoa morre e vai ser enterrada. E aí ele fala como desterro de minha alma errante, né? O exílio de sua alma errante. Estava errando, sem caminho, sem destino. Agora ela encontrou, né, o objetivo, a calma, a paz. Onde fogo insensato a consumia. Então, o romântico não se sente em paz, né? O eu lírico aqui mostra que não se sentia em paz. E por causa disso, a morte é a solução para os seus problemas, né?
E aí ele diz, olha, eu só levo uma saudade. É dessas sombras, desses tempos que a amorosa ilusão embelecia. Dos tempos em que ele realmente se sentia feliz, né? Provavelmente a infância, né? Por que não? E que tudo era belo, né? Desses tempos ele tem saudade. E ele diz também, só levo uma saudade é dessas sombras que eu sentia velar nas noites minhas, aquelas pessoas que estão sempre por perto, que nunca nos abandonam. E aí ele menciona, de ti, ó minha mãe, pobre coitada, a mãe sempre sofre pelo filho, né? E ele diz, por minha tristeza te definhas, definhar aqui é sofrer, né? Meu pai, meus únicos amigos, poucos, bem poucos que não zombavam. Por quê? Porque ele amava sozinho, sem ser correspondido. Então ele diz, eram poucos os que não zombavam quando em noites de febre, endoidecido, né, doido de amor, minhas pálidas crenças duvidavam. Então, além de não ser correspondido no amor, muitas vezes ter que encarar a pressão social era algo que deixava o eu lírico realmente exaurido, né, cansado de viver. E aí ele diz, se uma lágrima às pálpebras me inunda, se um suspiro no seio treme ainda, se ele tem ainda algum sentimento que o impede de finalizar essa sua existência, ele diz, é pela virgem que sonhei que nunca os lábios me encostou a face linda. Então aqui a gente tem a ideia do amor platônico, pessoal, esse amor que não se concretiza fisicamente, que é só na emoção, só no sentimento, né? Ele diz que essa virgem nunca o beijou, nunca os seus lábios encostou, né, na face dele. Ele diz, por causa dela, né, agora ele se dirige à amada, ele diz, só tu, a mocidade sonhadora do pálido poeta, deste flores. Então foi só ela que deu flores, ou seja, que deu coisas boas, beleza à vida desse pálido poeta, do eu lírico, né? E aí ele diz, se eu vivi, foi por ti, e de esperança de na vida gozar dos teus amores. Então o tempo que ele viveu foi na expectativa de poder amar, né, essa jovem. E aí ele diz que agora ele vai beijar a verdade, santa e nua. Ele diz, verei cristalizar-se o sonho amigo. Ó minha virgem dos errantes sonhos, filha do céu, eu vou amar contigo. Por quê? Porque quando a realização não era possível no plano terreno, eles acreditavam que morrendo no céu eles teriam essa realização, né? Depois, quem sabe, quando essa amada lá estivesse. E aí ele faz um pedido. Descansa em o meu leito solitário, na floresta dos homens esquecida. Então ele pede que ele seja levado para um lugar onde ele vai se sentir em paz, na floresta, esquecida pelos homens, já que os homens causavam, né, tanta dor, tanto tumulto na vida. Então ele diz, descansa em o meu leito solitário, na floresta esquecida pelos homens, né? À sombra de uma cruz, a ideia de religiosidade, que também é muito presente no romantismo, e escrevam nela, foi poeta, sonhou e amou na vida. Percebam que a ordem em que ele coloca essas coisas é a ordem de importância que realmente houve para ele e na vida dele, né? Ele foi poeta, ele escrevia muito, sonhou muito com o amor, inclusive, mas amar na vida, ele amou pouco, né? Foi só nos poemas, ele não teve essa concretização amorosa, muito provavelmente, certo? Então, muito bonito esse poema do Álvares de Azevedo. Agora aqui, na sequência, pessoal, Louco, Horas de Delírio, do Junqueira Freire, em que ele diz, olha, não é louco. O espírito somente é que quebrou-lhe um elo da matéria. Pensa melhor que vós, pensa mais livre. Aproxima-se mais à essência etérea. Achou pequeno cérebro que o tinha, suas ideias não cabiam nele. Seu corpo é que lutou contra sua alma, e nessa luta foi vencido aquele. Foi uma repulsão de dois contrários. Foi um duelo, na verdade, insano. Foi um choque de agentes poderosos, foi o divino a combater com o humano. Agora está mais livre. Algum atilho soltou-se-lhe o nó
da inteligência. Quebrou-se o anel dessa prisão de carne, entrou agora em sua própria essência. Agora é mais espírito que corpo, agora é mais um ente lá em cima. É mais que um homem vão de barro, é um anjo de Deus que Deus anima. Agora sim, o espírito mais livre pode subir às regiões supernas. Pode, ao descer, anunciar aos homens as palavras de Deus também eternas. E vós, almas terrenas, que a matéria os sufocou e reduziu a pouco, não lhe entendeis, por isso, as frases santas, e zombando o chamais, portanto, um louco. Não, não é louco. O espírito somente é que quebrou-lhe um elo da matéria. Pensa melhor que vós, pensa mais livre, aproxima-se mais à essência etérea. Então, aqui nesse poema, né, do Junqueira Freire, a gente tem essa visão de um monge e que fala a respeito de duas coisas que são opostas, né? A questão da matéria, da carne, da alma e do espírito. E aí ele fala, né, o eu lírico fala aqui, que por muitas pessoas ele é julgado como louco. E ele diz que não é loucura, é somente uma visão diferente a respeito das coisas. Ele diz, o espírito somente é que quebrou-lhe um elo da matéria. Então é como se o corpo aprisionasse o espírito ou a alma, segundo a visão, né, religiosa que se tinha na época. Então, ele diz que o espírito estava ali preso na carne, no corpo. Então, o que alguns chamam de loucura, ele chama de liberdade. Ele diz que o espírito se libertou daquele corpo de carne, né? E assim ele se aproxima mais da essência etérea. Na segunda estrofe, ele diz, olha, que ele achou pequeno o cérebro que tinha e as suas ideias não cabiam nele. E aí, o que aconteceu? O corpo lutou com a alma, né? E aí a alma vence, o corpo perde, né? Ele diz que o corpo foi vencido naquela luta. Aí na terceira estrofe ele diz para nós, ó, foi uma repulsão de dois contrários. Então como se corpo e alma não pudessem conviver em harmonia, né? E aí o choque desses dois agentes poderosos, né, resulta no rompimento da matéria, da carne, e essa pessoa ascende, né, aos céus. Ela morre e, segundo, né, a visão da época, ascende aos céus. Aí ele diz, na quarta estrofe, agora está mais livre. Algum atilho soltou-se-lhe o nó da inteligência. Então, atilho aqui é alguma coisa que a gente usa para atar. Seria um barbante, um fio, né? Então, alguma coisa soltou o fio da sua inteligência. Agora a pessoa está mais livre, porque não tem mais essa prisão de carne, como ele diz. Agora entrou na própria essência, né? Como um ser superior, celestial, é o que ele acredita aqui. E aí ele diz, agora é mais espírito do que corpo. Então, ascendendo aos céus, né, teria um corpo espiritual e não um corpo físico. Agora é mais um ente lá em cima. Então, ele viveria com Deus. E aí ele diz, é mais um anjo de Deus que Deus anima. E aí ele diz que esse eu lírico, que agora, né, está livre do seu corpo físico, material, esse eu lírico agora está livre e poderia dar, inclusive, mensagens aos homens na Terra, porque agora ele também pertence ao nível superior, né? Ao nível divino, vamos dizer assim. E aí, na penúltima estrofe, ele diz, vós, almas terrenas, que a matéria sufocou e reduziu a pouco, quer dizer, aqueles que não se libertaram do seu corpo físico, que ainda estão vivos, né? Portanto, ele diz, vocês não entendem, não lhe entendeis, e por isso vocês o chamam de louco, né? De maneira
sarcástica o chamam de louco. E aí na última estrofe ele repete que essa pessoa não é louca não. Simplesmente o seu espírito quebrou a sua matéria, o seu corpo de carne, né? E agora pensa mais livre e se aproxima mais da essência etérea, eterna, né? Então, essa é a visão que o Junqueira Freire mostra aqui a respeito da questão da vida e da morte, né? E, mais uma vez, mostrando que o homem romântico, ele não se sente adequado na sociedade em que ele vive. Sempre algo incomoda, né? E ele usa vários meios de fuga, né? A morte é um desses meios, certo? Bom, falando aqui da terceira geração, pessoal, a terceira geração é aquela que a gente chama de geração condoreira. Condoreira, porque na época do romantismo, condor era a maior ave conhecida nas Américas, né? De maior envergadura, quando com as asas abertas. Então, voava mais alto e tinha maior envergadura. Então, ela é símbolo de liberdade. Por isso, o condor é escolhido, né? Por ser essa ave tão grande, tão forte, né? Tão robusta. E a terceira geração, essa geração condoreira, ela vai falar de um tema muito elevado também. Assim como a ave que voava alto, eles têm como tema um tema muito elevado, muito nobre, né? Que é a abolição da escravatura. Trata-se de uma poesia anti-escravagista, tá? O grande nome dessa terceira geração é o Castro Alves, tá, pessoal? Castro Alves, ele é chamado de poeta dos escravos, e a maior parte das suas obras, assim, as mais conhecidas, são obras anti-escravagistas, né? Entre elas a gente tem O Navio Negreiro, muito importante, Vozes da África, Cachoeira de Paulo Afonso, Cruz da Estrada e Como Ninguém é de Ferro, né, gente? Castro Alves também falou de amor, não é? Uma das poesias mais bonitas do Castro Alves, das poesias lírico-amorosas, é O Adeus de Teresa. Muito bonita mesmo, tá? Vale a pena conferir depois, lá na internet. Bom, o que a gente vê? Dentre as poesias anti-escravagistas, Navio Negreiro mostra uma prática que aconteceu muito aqui no Brasil e que era abominável e que é também, assim, mostrada, né, nesse poema por todos os maus tratos que os negros sofriam quando vinham da África para o Brasil nesses navios. Navios negreiros em que não havia condição menor de vida, de higiene, de nada disso, né? Então, ele vai descrever o que acontecia num navio negreiro, mostrar como aquilo era absurdo, né? Tudo aquilo que aconteceu de fato, né? É uma vergonha na história da humanidade. E nós temos também aqui Vozes da África, em que eu acho bem interessante a maneira como o eu lírico se coloca. O eu lírico é a África, né? A África se coloca como eu lírico do poema e a África mostra para os outros continentes, né, o seu drama, tudo o que sofreu e conversa com esses outros continentes, né? Falando que alguns são mais tiveram uma sorte, um destino melhor e que a África passa por diversos problemas, né? E aí expõe tudo que os filhos dela passaram, né? Então são poemas muito bonitos mesmo, né? De uma luta que, de certa forma, ainda não acabou, né? A gente não tem mais escravidão, mas as pessoas lutam até hoje, né? Os negros até hoje lutam para ser vistos na sociedade, enfim, essa ideia de igualdade social permanece até hoje. Então percebam que são assuntos que são atuais, né? Foram daquela época, mas eles são atuais, dá para a gente sempre linkar num vestibular, né? Numa coisa assim. Então é bem interessante a gente saber, conhecer, né? E entender a época literária que a gente está estudando, certo? Bom, nós temos também o Fagundes Varela, que é considerado um poeta de transição, dependendo do livro didático a gente acha na segunda geração, dependendo do livro didático a gente encontra na terceira. Já aconteceu isso comigo, de encontrar nas duas gerações, porque ele é um poeta de transição.
A obra que chama a atenção do Fagundes Varela é o Cântico do Calvário, né? Que ele escreve por causa do seu filhinho Emiliano que morreu, que se torna um grande choque, um grande baque para ele, certo? Então, a gente tem essa obra, a gente vai ver um pedacinho dela, e é realmente uma obra muito, muito bonita. Antigamente chamaríamos isso de elegia, né? Elegia é um poema fúnebre, um poema que demonstra a tristeza diante da morte de alguém querido. E é o que ele faz para demonstrar o seu sentimento, né? Pelo filhinho dele, Emiliano, que morre bebê, certo? Bom, continuando aqui, pessoal, nós temos um trechinho do Navio Negreiro, que eu trouxe para a gente analisar. Eu vou ler aqui no tablet, porque tô cega. Mas observem só, acompanhem comigo. Ele diz assim, olha, era um sonho dantesco. O tombadilho, que das luzernas avermelha o brilho, em sangue a se banhar. Tinir de ferros, estalar de açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Presa no elo de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia, e chora e dança ali. Um de raiva delira, outro enlouquece, outro que de martírios embrutece, cantando geme e ri. No entanto, o capitão manda a manobra. Do fumo entre densos nevoeiros, vibrai rijo chicote, marinheiros, fazei-os mais dançar. E ri-se a orquestra irônica estridente, e da ronda fantástica a serpente faz doudas espirais. Qual um sonho dantesco, as sombras voam, gritos, ais, maldições, preces ressoam, e ri-se Satanás. Então, esse é o trecho 4 de Navio Negreiro. Observem só o que acontece aqui nesse trecho. Ele fala para nós, era um sonho dantesco. Quando ele fala era um sonho dantesco, ele faz referência ao inferno de Dante, né? Da obra Divina Comédia do Dante Alighieri. Então, ele vai mostrar pra gente, né, aqui, que assim como no inferno de Dante, a situação naquele navio negreiro, naquele tombadilho no navio, era terrível, era horrorosa. Ele diz que as luzes avermelhavam o brilho, né? Com o brilho das luzes a gente via o tom vermelho. Por quê? Os negros estavam em sangue a se banhar. Então era tanto sangue das feridas, das chicotadas, né, que eles levavam, que o tom que predominava ali era o vermelho, né? E aí ele mostra para nós não só os elementos visuais, mas também sonoros. Ele diz, olha, tinir de ferros, estalar de açoites, né? Legiões de homens negros como a noite, então como se a cor negra ali se confundisse, os homens à noite, como se tudo fosse uma massa única, horrendos a dançar. Mas espera aí, professora, você falou que a situação era terrível, que eles estavam apanhando, mas aí você fala que eles estavam dançando? Eu não estou entendendo nada. Calma, pessoal, a gente vai entender. Ele diz, presa nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia e chora e dança ali. Ele diz que os negros estavam presos. Eu não sei se vocês já viram, talvez tenham visto em algum filme, né, em alguma aula de história, era muito comum eles usarem para prender os negros uma coisa chamada grilhão. Era como se fosse uma algema que vinha aqui no pescoço e aí ela tinha uma corrente que vinha e prendia aqui no pulso. Então eles ficavam presos no pescoço, nos pulsos e também eles tinham duas, como se fossem algemas com uma corrente de, sei lá, um metro no máximo, que prendia um pé ao outro e prendia um negro ao outro. Então, nessas situações dos navios negreiros, a multidão, quando ele diz ali a multidão faminta cambaleia, eles cambaleiam de fome, cambaleiam por estarem presos um ao outro, provavelmente, porque isso dificultava a fuga, né? Não tinha como fugir, por mais que eles fossem um número maior, presos dessa maneira, né? Presos com os pés, com as mãos, eles não tinham como se defender,
né? E aí ele diz que junta essa multidão cambaleia de fome e dança. Ele diz, chora e dança ali. Por que ele diz que eles dançam? Porque é a maneira que o Castro Alves, a maneira poética que ele encontra de dizer que os negros estavam sendo chibateados. E quando eram chibateados, eles se protegiam, né? E os movimentos para se defender das chicotadas lembravam uma dança, né? Então, ele diz que eles dançavam ali, mas nesse sentido, de estarem ali pulando, se esquivando das chicotadas, né? E aí ele diz que eles cantando gemiam e riam ao mesmo tempo, né? Na verdade, o riso não era dos negros. Ele continua dizendo que o capitão, no meio disso tudo, piora a situação. Olha só. No entanto, o capitão manda manobra. O que ele manda fazer? Ele diz, entre os densos nevoeiros de fumo, né? Ele dá uma baforada de cigarro, faz aquela nuvem de fumaça, e no meio da fumaça do cigarro ele diz: vibrai rijo chicote marinheiro, fazei-os mais dançar. Então era como se ele dissesse: ô, e você aí que tá batendo, bate direito, bate mais, bate de acordo, bate forte, rapaz, você é homem ou não é? Então, além deles estarem sendo chibateados, sofrendo, ainda tinham um capitão assim cruel, né, que mandava o homem que os chicoteava, né, o seu algoz, bater mais. Então, é um absurdo descrito aqui, né, pelo Castro Alves. E aí, por isso ele diz, fazei-os mais dançar, né? E aí ele diz, e ri-se a orquestra irônica estridente. E quem era essa orquestra irônica que ria daquilo? Era a tripulação do navio. Era uma orquestra irônica e estridente porque eles sim, eles riam da situação dos negros, passando por todos aqueles maus tratos, né? E aí ele diz aqui, na quarta estrofe, segundo verso, e da ronda fantástica a serpente faz doudas espirais. O que é essa serpente fazendo doidas espirais? É o chicote. O chicote vai fazendo esse movimento em espiral quando ele roda o chicote para bater nos negros, né? Então, observem a descrição do Castro Alves. Ele faz uma descrição muito literária, né? Muito poética, para falar de uma coisa assim realmente grotesca, né? Uma coisa realmente difícil, uma mancha na nossa história, de fato, né? E aí ele mais uma vez repete, qual num sonho dantesco, né? Como se fosse num sonho do inferno de Dante, gritos, ais, maldições e preces ressoam. E ri-se Satanás, porque quem gostaria de uma situação assim, a não ser alguém muito, muito ruim, né? Então, é isso que ele diz na parte 4. Aí na parte 5, o eu lírico mostra a sua indignação e ele começa a questionar o que ele está vendo e pede para alguém que o ajude. Ele se dirige a Deus. Ele diz, Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas, do teu manto esse borrão? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. Então, diante de tanto horror, gente, o eu lírico se dirige a Deus e diz, Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura ou se é verdade, tanto horror perante os céus, eu não acredito no que os meus olhos estão vendo. É muita coisa ruim, é muita maldade, eu não estou acreditando. Ele diz, Senhor Deus, me fala se é verdade isso que eu estou vendo, ou se é um sonho ruim, né? E aí depois ele pede ao mar, que carregava aquele navio negreiro, que faça alguma coisa. Ó mar, por que não apaga com a esponja de tuas vagas o teu manto esse borrão? Ele pede para o mar varrer aquele navio negreiro, para destruir aquele navio negreiro, apagar com a esponja, né, com a espuma das suas ondas vagas aqui, são as ondas,
apaga com a espuma das tuas ondas esse borrão na história da humanidade, né? Essa mancha na história da humanidade, que foi a escravatura. Então, ele diz isso pra gente, né? E aí ele pede também para os poderes do céu, astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, né? Caiam em cima desse navio, varrei os mares, tufão, que venha um tufão que varra esse navio negreiro para que não aconteça mais isso. Porque ninguém merecia ter que descrever isso numa poesia, né? 1000 vezes ter que ler um poema que falasse de bondade a ter que ler um poema falando de crueldade. Mas foi uma coisa assim muito importante na nossa história, na história da nossa literatura, e é uma coisa importante até hoje, porque, né, como nós dissemos, é um tema que é atual. A gente vê as consequências da escravidão ainda hoje, com a desigualdade social. Então, tudo isso é muito importante, pessoal. É muito interessante saber e conseguir linkar essas coisas quando a gente vai escrever uma redação, por exemplo. Tá? Agora aqui, na sequência, temos um trechinho do Cântico do Calvário, do Fagundes Varela, em que ele diz a memória do meu filho, morto em 11 de dezembro de 1863, filhinho Emiliano, né? Ele diz, eras na vida a pomba predileta, que sobre um mar de angústias conduzia o ramo da esperança. Eras a estrela que entre as névoas do inverno cintilava, apontando o caminho ao pegureiro. Eras a messe de um dourado estio. Eras o idílio de um amor sublime. Eras a glória, a inspiração, a pátria, o porvir de teu pai. Ah, no entanto, pomba, varou-te a flecha do destino. Astro, engoliu-te o temporal do norte. Teto, caíste. Crença, já não vives. Então aqui, pessoal, ele fala um pouquinho a respeito da triste perda que ele teve, que foi a morte do filhinho. Ele diz tudo que esse filho era para ele, tudo que ele esperava, né, ao ter esse filho. Ele diz, eras na vida a pomba predileta. Então, o que ele mais amava, né? Que sobre um mar de angústias conduzia ao ramo da esperança. Então, entre todas as angústias da vida do homem romântico, inclusive, ele diz que no meio de todas aquelas angústias, o filhinho era o seu ramo de esperança. Era ele que conduzia a esperança, ele que dava esperança ao pai. Ele diz, eras a estrela que entre as névoas do inverno cintila. Então, entre aquele céu nublado, entre aqueles dias cheios de névoa, a única coisa que cintilava, que brilhava, que fazia a vida dele valer a pena, era o filho, né? Ele diz que ele cintilava ali, ele brilhava, o filho, apontando o caminho ao pegureiro, ao pastor, fazendo talvez aqui uma referência ao nascimento de Jesus, né? Da estrela que brilhou e que levou os pastores lá, os reis magos também, até onde Jesus estava. Então ele era toda essa esperança, né, para o seu pai. E aí acontece uma tragédia, né? Ele continua dizendo, eras a messe de um dourado estio. A messe aqui é no sentido de colheita, né? Depois de todo o trabalho de uma plantação, vem a colheita, que é um momento feliz. Ele era esse momento feliz, né? A colheita, um momento de felicidade na vida dele. Ele achou que ia colher a felicidade ali, né? Eras o idílio de um amor sublime. Então, idílio aqui é referência a um tipo de poesia antiga, mas também um amor terno, carinhoso, né? Era isso que ele representava, um amor sublime, terno, carinhoso para o seu pai. Ele diz que o filho era mais. Ele era a glória, a inspiração, era a sua pátria, ou seja, era ele que ele servia, né? Era o porvir do teu pai, era o futuro do pai, né? Porque o pai faz tudo pensando no filho, né? E aí ele diz, ai, no entanto. E aí quando ele usa no entanto, pessoal, ele está usando uma conjunção adversativa. Isso quer dizer que tudo aquilo que ele disse
se opõe ao que ele vai dizer agora. Então, o filho era tudo de bom para ele, era esperança, o filho era a luz que brilhava apontando o caminho, era o seu amor, era a sua pátria, o filho era tudo de bom que ele pensava na vida. Aí ele diz, no entanto, pomba, varou-te a flecha do destino. Então, o destino mudou tudo, né? Uma pomba atravessada por uma flecha, sendo uma pomba tão pequena, ela jamais sobreviveria, né? E foi o que aconteceu. Ele diz astro, né? Que ele chamou o filho dele antes de estrela. Astro, engoliu-te o temporal do norte. As chuvas que vêm do norte, os temporais do norte são os mais bravios, né? Os que mais causam estrago. Ele diz que esse temporal do norte engoliu o seu filhinho, né? Teto, caíste. Então, a vida dele acabou ali, é como se o teto tivesse caído em cima dele. E aí ele precisa chegar à conclusão. Crença, ele tem que acreditar. Já não vives. Então, é um poema assim que expressa um sentimento muito claro assim de um pai sofrendo pelo filho, né? É um poema muito triste e ao mesmo tempo muito bonito pelo sentimento que ele expressa, né? Mas um sentimento que nenhum pai merece, ninguém merece passar na vida, né? Que dirá um pai, uma mãe. Certo? Bom, então, pessoal, finalizando, depois de falar a respeito dos autores, né, e das principais obras, quais são as características que resumem para nós o movimento romântico? Bom, nós poderíamos, de uma maneira bem simples, dizer que nós temos 6 características que vão resumir, assim, o romantismo na poesia, tá? Nós temos o lirismo, ou sentimentalismo. Esse sentimentalismo vai estar presente em todas, tá? Em todas as gerações românticas. Esse sentimento é a marca do romantismo. E esse sentimentalismo, ele vai, ora, se voltar para o lado do amor, ora para a morte, ora para a pátria, né? Então, esse lirismo, esse sentimentalismo é muito presente. É uma marca muito forte do romantismo. Agora, nós temos também, pessoal, o egocentrismo ou subjetivismo, que é chamado de mal do século. Por quê? É característica dos poetas românticos, mais especificamente, pessoal, da segunda geração, falar a respeito de si mesmos. Então, eles vão falar muito a respeito dos seus sentimentos, do quanto eles sofrem, do quanto eles desejam uma amada, do quanto esse amor os faz sofrer por ser impossível e assim por diante. Então, esse egocentrismo, esse subjetivismo, essa coisa de falar de si mesmo, de sofrer e de mostrar esse sofrimento é considerado um mal do século. É uma característica muito presente na segunda geração, tá bem? Agora, não é só o egocentrismo, a gente também vai ter a supervalorização do amor, que fica muito marcada especialmente na segunda geração, tá? Essa supervalorização acontece porque para o romântico o amor é a coisa mais importante. Então, se você não tem a pessoa amada, é melhor morrer. E quando realmente esse amor não dá certo, a perda desse amor muitas vezes leva a pessoa à loucura ou à morte, né? Isso acontece com bastante frequência no romantismo. Então, olha só, a supervalorização do amor tem como, vamos dizer assim, como duas pontas, né? Que saem dessa supervalorização. De um lado, a loucura e de outro, a morte, tá? São as duas coisas possíveis quando o amor não dá certo. Aí, nós temos como quarta característica a evasão ou escapismo. Evasão vem de evadir-se, fugir, né? Então, evasão da realidade, eles fogem dessa realidade. E escapismo vem de escapar, que também significa fugir, tá? Então, a evasão ou escapismo é uma característica muito comum também do romantismo. A gente vai encontrar
em várias gerações, tá? Mas, por exemplo, a evasão através do tempo, a gente viu no poema do Casimiro de Abreu, né? Nos Meus 8 Anos, quando ele fala da infância, que o período da infância era o melhor período da vida dele, né? Então, essa volta ao passado acontece por quê? Porque o momento presente não agrada. E o poeta romântico, ele sempre está sofrendo. Então, para escapar, para se evadir desse presente que não agrada, que não ajuda, o que é que ele faz? Ele volta ao passado. Ele fala de uma época que era boa, que ele não tinha esses problemas, tá? A gente também tem a evasão ou o escapismo através do espaço, que foi o que a gente viu ali na Canção do Exílio. Como o ambiente é descrito como agradável, aconchegante, belo, né? O momento em que ele estava ali em Portugal não agradava. Então ele se volta o quê? Para o espaço sonhado, que é a sua terra natal, o lugar onde tudo é belo, prazeroso, né? Então a gente tem isso. Então a gente tem a evasão ou escapismo também através do espaço, tá? Com esses lugares exóticos diferentes. E nós também vamos ter muito marcada, gente, essa é muito marcada mesmo, a evasão ou escapismo através da morte. Por quê? Porque se a vida atual não agrada, se o amor não é possível, o que que ele vai fazer? Ele vai, opa, volta aqui um pouquinho, ele vai tentar a morte. Por quê? A morte, para o romântico, é o fim do sofrimento. Então, ele sai daquela situação que o faz sofrer, que não agrada, e aí ele vai voltar a estar bem, porque ele não vai sentir nada, certo? Agora, na quinta característica, nós temos o nacionalismo. O nacionalismo, como a gente viu, fica muito, muito marcado na primeira geração, tá? Na primeira geração, que é indianista ou nacionalista. A gente vai ver, principalmente, a idealização dos seres e da natureza, que vai ser uma dessas características nacionalistas, porque o eu lírico, ele vai sempre fazer tudo o que é certo, mesmo que isso o prejudique. Mas o objetivo dele é sempre fazer o que é certo, né? São aquelas personagens que não têm defeito, que são nobres, que têm caráter, né? Aliás, a gente costuma dizer que o índio, ele é um cavaleiro medieval sem armadura. Por quê? Porque ele é forte, ele é nobre, ele é corajoso, ele tem todas as características que um cavaleiro medieval tinha, ele só não tem a proteção da armadura, né? Então, o índio, ele é descrito dessa maneira, né? Um ser idealizado. Os heróis românticos, de uma maneira geral, são idealizados, né? Vistos como sempre nobres, superiores, sem defeito, tá? E o índio também vai ser descrito dessa forma. Então, a idealização dos seres e também da natureza, como a gente viu na Canção do Exílio, sempre é muito mais bonita, sempre é muito mais acolhedora do que em outros lugares, tá? O indianismo, que a gente viu, ficou muito marcado também, falar do índio, da sua tradição, da sua cultura, dos seus dilemas, né? O índio é escolhido como herói nacional. Então, ele era aquele que era de fato brasileiro, que já vivia aqui antes do colonizador português, né? Então, por isso ele é escolhido. Ele é escolhido também por causa da sua pureza, né? Como a gente viu na teoria do bom selvagem do Rousseau. Então, nós chegamos aqui na última característica, que é a linguagem grandiloquente. Essa linguagem grandiloquente, ela é característica da terceira geração, pessoal, do Castro Alves e dos outros da terceira geração. Por quê? Porque essa linguagem é aquela linguagem elevada, uma poesia feita para se declamar em voz alta, tá? Então, assim como o ideal deles era muito nobre, a linguagem também é elevada e nobre. E muitas vezes eles usam vocativos, né? Como a gente viu lá no navio negreiro, ó Deus, Senhor Deus. Então, essa linguagem elevada faz com que
a terceira geração tenha uma marca especial, certo? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Nós estamos aqui sempre, né, para tentar ajudar. E eu espero que, se vocês gostem, deixem um joinha para eu saber que vocês estão a fim de assistir mais vídeos com esses temas, né? E eu espero vocês no próximo. Em breve teremos um outro vídeo falando sobre a prosa do romantismo, ok? Então eu espero vocês. Até a próxima!